Gravando, tá, pessoal? Agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite a todos, melhor dizendo, a todas, né? Porque hoje o meu público aqui tá só o público feminino e o Everton tá do lado da Mari, né? O Everton tá aí, né? Pessoal, então é o seguinte, nós vamos trabalhar a começar pela disciplina de História das Religiões, certo? Então, é esse livro aqui que vocês têm aí, História das Religiões, o livro 36 da coleção História e Conhecimento, da UEM, onde a professora Solange, a professora Wanda, o professor Daniel e o professor Flávio trabalham algumas temáticas relacionadas àquilo que nós chamamos de História das Religiões. O que é muito importante nós pensarmos? Tá? O que é muito importante nós pensarmos? Primeiro de tudo, nós estamos aí na nossa reta final de formação. Logo, logo vocês serão todos historiadores, né? E os nossos colegas historiadores também. E agora, oficialmente, historiador, né, gente? Porque foi regulamentada a profissão de historiador. Então, quando nós falamos e pensamos a religião a partir do olhar da história, né, nós temos que separar aquilo que somos nós enquanto pessoas que cremos, se cremos, né, se temos alguma crença, se praticamos alguma fé, né, a maioria de nós praticamos. Então, só que quando eu falo em história da religião, ou quando eu vou, por exemplo, para um debate, para uma sala de aula, trabalhar religião, alguma coisa assim, eu tenho que ter em mente que a minha prática religiosa é algo pessoal, é algo meu, né? E o fenômeno religião ou o fenômeno religioso é algo mais complexo, é algo até maior do que a minha própria prática, por assim dizer, e o meu olhar para ele, para esse fenômeno, tem que ser um olhar de historiador, né? E aí é interessante que o primeiro capítulo trabalha justamente isso. Eu acredito que vocês ainda não chegaram a folhear o material, porque abriu a disciplina basicamente essa semana, né? A professora mandou mensagem essa semana para vocês. Mas se vocês chegaram a ver o material, vocês perceberam que o primeiro capítulo ele apresenta um olhar da história para a religião. Ele vai trabalhar alguns pensadores que estão ligados à historiografia, à escrita da história, alguns deles que nós vimos, inclusive, tanto na disciplina de introdução aos estudos históricos, como na disciplina de teorias, certo? Então, os teóricos da historiografia. E isso é de extrema importância porque o próprio campo do conhecimento, história das religiões, ele também se desenvolve nesse processo e ganha contornos de acordo com o desenvolvimento da historiografia. Eu demarquei alguns aspectos aqui, algumas citações do livro para trabalhar com vocês e para a gente poder pensar. Primeiro de tudo é a apresentação do livro mesmo, né? Algumas considerações extremamente importantes feitas pelos organizadores da obra, né? No que tange a apresentar o material para vocês. Por quê? Porque, assim, torna a dizer, é um tema sensível. Quando nós falamos em religião, né, em religiosidade, em práticas religiosas, em rituais, dos rituais religiosos, né, seja em sala de aula ou em qualquer outro ambiente, né, é um tema sensível, porque a gente mexe com algo muito particular do ser humano, que é a fé dele, né, e uma subjetividade extremamente complexa e também
afeta diretamente devido à prática. E quanto mais a pessoa for devota ou mais ela praticar a religião, mais complexo é tocar nesse tipo de assunto. Então, só que nós, na nossa função de professores, né, na nossa função de historiadores, nós não podemos fugir desse tipo de assunto. Né? E cabe a nós, inclusive, nós, cientistas sociais, cientistas humanos, que trabalhamos esses temas, trazer, digamos assim, uma certa racionalidade para o debate, para os temas, para as abordagens, né? Sempre com muita serenidade. E, torno a dizer, isso não impede em nenhum momento que nós tenhamos nossas práticas religiosas, nossas fés. Né? A fé, a religião, é um fenômeno humano que permeia toda a história da humanidade. Aí, o material de vocês na apresentação diz assim, ó, religiões e religiosidades são atividades humanas. Entendemos essas manifestações como elementos da cultura que devem ser analisados historicamente. É basicamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eu vou para a sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental 2, né? E quando eu estou conversando com vocês, se em algum momento nós entramos nesse assunto, possivelmente vocês já ouviram eu falar essa frase. Quando eu me posiciono, quando eu falo de religião, eu procuro olhar a religião e eu procuro analisar a religião como uma prática cultural e não como um ato de fé. Não, e aqui, deixar bem claro que não é que a religião ou a religiosidade não seja um ato de fé. Ela é um ato de fé. Ela tem a dimensão da crença. Porém, se eu estou falando sobre religião, sobre história das religiões, práticas culturais, práticas, os rituais religiosos ou qualquer coisa nesse sentido, se eu estou falando da religião enquanto uma ação cultural, eu estou observando ela enquanto um fenômeno social. Eu estou observando ela como uma ação humana. E aí eu ligo isso diretamente ao conceito de história. Se vocês se recordam lá das disciplinas de teoria e das disciplinas de introdução aos estudos históricos, tem um historiador, o Mark Bloch, que é lá da Escola dos Análises, da primeira geração dos análises, que ele vai dizer que a história é o estudo é a ciência que estuda as ações ele escreve dos homens, né, ao longo do tempo. E ele escreve isso lá na primeira metade do século XX. Hoje nós podemos adaptar isso, né? Homens, quando ele diz homens, ele está dizendo a humanidade. Né? Então, a história é a ciência que estuda as ações dos homens ao longo do tempo e no espaço, porque nós agimos no planeta Terra, em um determinado local, e as nossas ações interferem justamente nessa região, podendo se ampliar, obviamente. Né? Então, se eu penso dessa forma, se eu treino o meu olhar para pensar a religião a partir dessa perspectiva, eu consigo olhar para a religião a partir do aspecto historiográfico. Eu consigo olhar para a religião como um cientista social. E isso é de extrema importância. Né? Por quê? Porque qual que é o objetivo da disciplina História das Religiões? Quando a gente vê, e essa é uma disciplina que normalmente chama muito atenção quando nós iniciamos o curso de História, quantos e quantos alunos não iniciam História ou Filosofia ou Sociologia, né, as ciências sociais como um todo, tentando compreender o fenômeno religioso, que é um fenômeno que faz parte da humanidade e tem o seu papel extremamente importante, inclusive nos tempos atuais.
Então, o historiador, ele precisa, ou ele deve olhar, né, os textos, as análises, enfim, a história, a partir do quê? Com o objetivo de compreensão do fenômeno religioso. Né? Olha só, é a análise, compreender o fenômeno religioso, compõe, então, a análise da religião, essa religião enquanto um instrumento social e de socialização. Ora, se nós formos em qualquer manifestação religiosa, nós estamos tendo uma dinâmica social ali, ocorre uma socialização, né? Inclusive, a instituição religiosa, né, a igreja, é uma das grandes instituições sociais onde nós normalmente, e aí, torna a dizer, isso não significa natural, mas normal porque é comum dentro das sociedades e das diversas sociedades, né? As instituições religiosas serem uma das instituições em que nós, seres humanos, passamos e aprendemos a se socializar, aprendemos a ter contato com outras pessoas, nosso mundo se amplia no contato com a religião, né? A partir do momento que nós vamos crescendo dentro de uma religião, nós vamos aprendendo seus dogmas, vamos aprendendo valores, e esses valores vão transformando a nossa vida, né? E aí, então percebam, a religião novamente aqui, eu olho para ela enquanto um fator social, né? Um fato social e não uma profissão de fé. A minha profissão de fé, ela fica para o meu foro íntimo, com a minha família, na minha prática religiosa diária, né? Mas no meu estudo, é importante que eu consiga fazer essa separação. E, gente, assim, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, né? Não se preocupem. Vocês vão, cada vez mais, conforme a gente for trabalhando os temas aqui, vocês vão surgindo questionamentos, certo? E aí, eu quero que vocês realmente coloquem esses questionamentos, tá? Vocês têm o chat aqui para isso. Eu sei que vocês vão ficar com o microfoninho fechado, porque vocês estão com vergonha, né? De aparecer a voz de vocês lá para o professor Hudson depois. Não tem problema, né? Mas assim, mandem as perguntas, ou depois também, gente, conforme vocês forem estudando, a gente está aí para debater mesmo. A ideia não é que eu fique dando aula, palestra para vocês, né? A ideia é que a gente debata. Mas nesse primeiro momento eu vou apresentar. Então tá. Então, a partir desse momento, a partir do que eu entendo que eu tenho que olhar para o material que eu vou estudar, é importante que eu olhe para o material que eu vou estudar com esse olhar cultural, com esse viés cultural, com esse viés enquanto para compreender o fenômeno em si e não buscando respostas. Aqui está uma chave. A religião e a religiosidade, na sua esfera espiritual, na sua esfera de prática, ela tem uma dinâmica, ela tem uma função, por assim dizer, que é trazer respostas, né? Diversos tipos de respostas às inquietações humanas, né? A questão da existência ou não da vida após a morte, o que será após a morte, o ensino, a condição de valores para a organização da sociedade, em diversos aspectos, a religião influencia nisso, né? Então, de alguma forma, a religião, podemos dizer assim, ela dá sentido, né, em diversos aspectos da vida, a religião nos dá sentido. Para todo mundo é assim? Não, né? E para todo mundo, a religião é a mesma coisa? Não. As formas de crer são complexas, são diferentes. Nós vamos trabalhar um pouco essas questões também, né? Faz parte da disciplina. Mas é importante, então, que eu pense, opa, quando eu estou estudando religião,
história da religião, eu não estou estudando a religião ou para encontrar uma resposta. A disciplina História das Religiões não vai dizer para você se Deus existe ou não. Por exemplo, né? Não é o objetivo dela. O objetivo da disciplina é compreender o fenômeno religioso. É um dado fato, é um fato que os seres humanos têm essa prática, tem isso que nós chamamos de fenômeno religioso, né? E aí independe da existência, da materialidade ou não, se tem grandes igrejas, se não tem, se são práticas religiosas mais voltadas em relação com a natureza, e aí, né, a diversidade é enorme. Mas o fato religioso existe, né? O fenômeno ele ocorre. Por isso, na apresentação ainda, ele termina dessa forma. Conhecer a história das religiões é muito mais do que reconhecer seus principais fatos. É o resultado do trabalho do historiador que interpreta, de acordo com seus referenciais, os vestígios deixados pelo passado. Por essa razão, o estudo da história não pode prescindir da análise das formas como conhecimento acerca das manifestações religiosas é produzido, e da historiografia que expressa suas diferenciadas explicações. Volto aqui, ó, por essa razão. Qual razão, né? Pelo o resultado do trabalho do historiador que interpreta, de acordo com seus referenciais, os vestígios deixados pelo passado. Olha só, o historiador ele tem seu referencial. E aqui ele vai apresentar 4 principais referenciais para análise de história das religiões. Ele vai falar do Mircea, que é esse carinha aqui. Opa, esse não. Que é esse carinha aqui, ó. Essa aqui é uma das principais obras dele, História das Crenças e das Ideias Religiosas, 3 volumes, o Mircea Eliade, né? Esse carinha é um deles, o Bourdieu é outro, o Michel de Certeau, outro, e o Roger Chartier. São esses 4 pensadores que o nosso material vai trazer aqui já no primeiro capítulo, falando, olha, esses caras, eles são antropólogos, sociólogos, historiadores, enfim, né? São ligados à área das ciências humanas e são nomes importantes dentro da interpretação ou da análise da história das religiões. E cada um vai ter um foco diferente, né? Vai observar o fenômeno religioso a partir de um viés, a partir de um prisma. E aí o texto diz justamente isso, né? O estudo da história não pode prescindir da análise das formas como conhecimento acerca das manifestações religiosas produzido. Olha só. A forma como conhecimento acerca das manifestações religiosas é produzido. Nós, historiadores, nós produzimos, quando nós analisamos o fato histórico, quando nós analisamos o fenômeno religioso, quando nós pegamos as fontes religiosas para pensar ela, para historicizar ela, né, nós estamos produzindo fonte histórica sobre isso, né? São conhecimentos, estamos produzindo conhecimento sobre esse tema. E aí ele continua. E da historiografia que expressa suas diferentes explicações, né? Eu tenho perspectivas diferentes que vão depender do meu método, da minha metodologia, do meu referencial teórico, que vai me fazer compreender aquele fenômeno religioso a partir de um prisma ou de outro. Vou dar um exemplo. Se nós pensarmos aquela história clássica do século XIX, a história política baseada nos documentos oficiais, nos grandes nomes, né? A história política tradicional do século XIX, lá muito ligado ao positivismo, né? A escola metódica. Se nós pensarmos como que um historiador
das religiões vai analisar, vai pensar ou vai produzir conhecimento com essa metodologia, né? Já está ultrapassado, né? Hoje já não se usa mais apenas essa metodologia como escrita da história. Inclusive, ela nem é mais utilizada. Não tem os historiadores hoje eles têm outras escolas, né? Esse paradigma ele foi superado. Mas se nós pegarmos um historiador desse período, ele vai utilizar as fontes oficiais, ele vai utilizar a bula papal, ele vai, por exemplo, pensando a Igreja Católica, né? Ele vai usar a bula papal, ele vai usar os anuários das igrejas, e por aí vai. As homilias registradas, né? E assim ele vai produzir a história da instituição. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o Chartier, né? ou o próprio fugiu o nome, Bourdieu, né? O Bourdieu ele trabalha com a noção de poder simbólico e aí ele já faz parte da nova história cultural, né? Ele vai pegar as práticas culturais, né? Ele vai pegar o sujeito histórico comum, ele vai pegar a relação entre instituição e fiel, ele vai analisar esse processo histórico por outro viés, né? E aí, a hora que você compara as duas fontes históricas, pode ser o mesmo fato, só que estarão propondo ou falando coisas diferentes. Por quê? Por conta da metodologia. E aqui está uma questão extremamente importante, que eu já estou até adiantando, né? O capítulo de vocês, o capítulo 1, fala justamente sobre isso. A introdução à história das religiões e das religiosidades. Olha lá. Ele diz assim: primeira pergunta, por que estudar as religiões? Aí, o primeiro parágrafo, gente, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, né? Estou apresentando o conteúdo, né? No primeiro parágrafo ali, ele vai dizer o seguinte, que o nosso mundo, o mundo contemporâneo, a contemporaneidade, ela é moldada pelas religiões. E aí vai citar diversos exemplos, né? Dá um fato atual, né, que está aí na mídia brasileira, que de certa forma tem impacto religioso. Sem a gente entrar no debate, porque não é a intenção, mas olha a mobilização que tá tendo por causa daquela criança, daquela menina, né, de 10 anos, que engravidou do tio, que tem sido abusada pelo tio já há 4 anos, né? Então metade da vida dela sendo abusada pelo tio, acabou engravidando. Olha a mobilidade social, a midiática, né, que está acontecendo nas redes sociais, em todo lado, por conta de que, por ela ser de família extremamente religiosa e tudo mais, os líderes da igreja dela falaram para não fazer o aborto, porque se abortar, eles seriam o equivalente a excomungado, uma coisa assim nesse sentido, né? E aí, olha a discussão que está dando isso, né? Então, se a gente pegar a lei brasileira, né? O caso dela é um caso em que a lei permite o aborto. Se o Estado é laico e a lei permite o aborto, aí é a consciência dela e da família dela, no caso, né? Não tem que ninguém dar de dedo na cara deles e falar que pode ou que não pode. Agora, se eles... É uma outra questão, né? Agora, um monte de gente se mobilizando e condenando, e falando, e olha só o quanto que a religião afeta. Outra situação mais global, nós pensarmos os conflitos religiosos que tem pelo mundo,
seja no Oriente Médio, seja no próprio Brasil, tá? A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro, por exemplo, o que tem de terreiros de umbanda, casas de candomblé e tudo mais que são perseguidos, que são apedrejados pela relação que se faz com essas religiões afrodescendentes, né, dessa cultura afro que ainda existe no Brasil, né, devido ao seu processo histórico. E como isso é olhado e vinculado à noção de que seria coisa do diabo, coisa do capeta, né, dentro de algumas narrativas mais extremistas de diversas igrejas. E aí a gente tem que pensar, gente, que são alguns líderes religiosos que fazem isso, né, que criam esses líderes. A gente não pode condenar a prática religiosa por conta disso. Tomem muito cuidado quando vocês pegarem esses comentaristas políticos, de jornal e tudo mais, porque eu sempre penso assim, nós, enquanto historiadores, a gente tem que buscar, não é questão de ser imparcial diante de injustiças, como se nós não fôssemos, mas buscar compreender o fato histórico, não é? Então, assim, quando eu penso na religião, eu estou falando justamente isso, olha só, né? Eu, Murilo de Almeida Brasil, branco, hétero, de classe média, cresci dentro do catolicismo, né? E a crença qual eu praticava, né? Que eu pratiquei durante boa parte da minha vida, a religião que eu pratiquei durante boa parte da minha vida, ela é a religião majoritária do país e beleza, tudo bem. E como que eu olhava antigamente para as outras crenças e como eu penso as outras crenças hoje a partir justamente do conhecimento histórico, né, da análise historiográfica do processo. Hoje eu entendo religião enquanto prática cultural. Então, hoje eu posso falar que ao longo do tempo, é óbvio que nós somos seres humanos e nós somos influenciados, e aí já vem a própria análise do Michel de Certeau, quando ele coloca a ideia do lugar social, né? Nós temos nosso lugar social. Então, nós somos impregnados pelo nosso lugar social. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente olha, por exemplo, os preconceitos que nós manifestamos religiosamente falando e às vezes sem perceber. Por isso que eu falo que a função nossa de historiador é muito séria nesse processo, porque conforme nós nos posicionamos diante de diversas pessoas, mesmo que a gente não faça tanta diferença assim na mudança, né? O fato de nós às vezes praticarmos sem perceber, reproduzirmos os mesmos preconceitos, ele é significativo. Então, nós precisamos sim tomar cuidado nesse processo. Quando o texto aqui coloca por que estudar as religiões, é justamente para que a gente possa compreender o fenômeno religioso enquanto uma prática cultural, enquanto uma prática social que molda condutas sociais, não é? E se molda condutas sociais, eu tenho que ter uma certa... tem que pensar a diversidade cultural, pensar a diversidade religiosa. Porque, senão, eu caio naquele discurso que existe uma religião certa e outra errada, ou pelo menos uma generalização dessa perspectiva. E uma generalização dessa perspectiva, dentro do processo histórico, né, nós percebemos diversos conflitos por conta disso. Então, o olhar para o outro, olhar para a cultura do outro, um olhar de compreensão. Por isso que o material diz, né, a religião
ela é parte integrante de outros aspectos da vida social. Ela está diretamente ligada à vida social. Então, eu preciso compreender ela enquanto um aspecto da vida social e um aspecto histórico na formação da sociedade. E justamente por conta da religião ser extremamente influente na nossa formação, no nosso cotidiano, e isso eu não estou falando especificamente de uma religião, estou falando de todas as religiões, não é? No sentido de que a minha religião vai interferir na minha forma de ver o mundo. A religião da Bárbara vai interferir a forma dela ver o mundo e assim por diante, né? O material ainda coloca assim: precisamos de uma compreensão mais complexa da religião. Nós precisamos compreender o fenômeno religioso em toda a sua complexidade e não simplificá-lo. A religião quase sempre é tanto um conjunto de ideias e crenças em que as pessoas podem se envolver, como também a estrutura para suas vivências e práticas diárias. O que isso significa? Que a religião faz parte do cotidiano das pessoas. E por ela fazer parte do cotidiano das pessoas, é que hoje o principal aspecto a principal linha de estudo ou escola historiográfica que vai pensar as religiões, o estudo das religiões, é a história cultural. A história cultural é uma escola historiográfica, né, como eu já disse para vocês, e vocês já estudaram isso em teorias da história. Vocês devem se lembrar que essa corrente historiográfica ela surge basicamente na segunda metade do século XX. Ela sofre uma influência enorme da escola dos análises. E essa história cultural, digamos assim, que o mote dela, que a ideia dela, que o diferencial dela é olhar para o cotidiano, é olhar para a cultura, é olhar para o todo da sociedade, para todas as possibilidades de análises sociais, históricas, e a partir disso fazer história, e a partir disso escrever a história, né? A partir desse momento, então, a partir dessa perspectiva, eu não tenho mais apenas os documentos oficiais como fontes históricas. Eu não tenho mais apenas os grandes líderes, os grandes nomes como sujeitos históricos. Eu tenho uma complexidade que todos os seres humanos fazem parte do processo histórico. Tudo o que é possível, tudo que o homem deixou, tudo que o ser humano produziu e produz nesse mundo é um vestígio da sua ação, e sendo um vestígio da sua ação, é um vestígio da sua história. Então, nós teremos, por exemplo, os rituais, nós teremos as peregrinações, nós teremos aquilo que não é oficial, no sentido assim, que não é documento oficial, também como conhecimento histórico, também como parte da análise histórica. E um fato importante aqui também, o Chartier vai colocar, né, tá ali na página 13. O estudo da religião, a partir da história cultural, nos permite compreender como a religião pode ser um elemento importante na maneira de as pessoas poderem manifestar suas formas de sociabilidade, de contato com a alteridade e de como elas se apropriam de uma realidade que é social. Olha só, né? A nossa realidade, ela é social. E a nossa fé, a nossa prática de fé, ela está dentro dessa realidade social. Né? Ela faz parte desse mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma pergunta bem besta aqui. O Brasil, ele é um país majoritariamente católico, tem nos últimos anos as denominações neopentecostais têm crescido bastante, e a gente pode ter uma alteração nesse número, mas de fato é que o Brasil é um país essencialmente cristão, né? E isso influencia no nosso dia a dia. É muito mais complicado, por exemplo,
dentro de você pensar o teu desenvolvimento social desde a tua infância, você falar, não, eu não vou ser cristão, eu vou ser hinduísta, eu vou ser budista, eu vou ser shintoísta, não sei, né? Por que é mais complexo, mais complicado? Porque você só vai poder fazer esse tipo de escolha se você tiver contato com essas crenças, com essas práticas, não é? E, basicamente, se tem muito pouco, né? Então, nesse sentido, é que a religião, sim, ela é um fato social. Causa estranheza dentro de uma comunidade cristã você perceber alguém que se professa não cristão, né? Não deveria causar a estranheza, tudo bem, mas a gente estranha o que se destoa, né? E aí sem fazer juízo de valor, né? Tentando não fazer juízo de valor. O problema e aí vem a questão da análise historiográfica, né? O problema é justamente que quando nós fazemos isso, no senso comum, nós acabamos fazendo o juízo de valor. E aí nós consideramos que a nossa fé, que o nosso Deus, que a nossa percepção de mundo é melhor do que a do outro, né? E é justamente por conta dessas percepções que a linha da história das religiões tem se desenvolvido, principalmente a partir da década de 80, de 1980 para frente, com vários estudos nesse sentido, né? Batendo na tecla da questão da importância da diversidade cultural, do respeito à diversidade, do respeito ao outro, né? Da compreensão da religião como uma prática cultural e não como um ato de fé, em termos de análise social. Por quê? Porque, senão, a gente vai para a sala de aula e vai reproduzir a nossa fé. Hoje, nós temos nós temos ensino religioso nas escolas, numa perspectiva de trabalhar justamente essa diversidade cultural. Se os nossos professores trabalham ou não é outra questão a de ser estudada e a de ser pensada, né? Mas a tendência é que cada vez mais os nossos professores venham trabalhando essa diversidade religiosa, essa diversidade de crenças, essa aceitação e essa compreensão do outro, para que a gente possa pensar uma sociedade mais humana, heterogênea por conta da sua diversidade, né? Mas, apesar de diferentes, com respeito. Nesse sentido, a religião ela é uma abordagem, né? Ela tem uma abordagem centrada no ser humano, a história das religiões. O estudo da religião ela é como uma prática humana. Então, podem ter certeza, todo o material de vocês vai trabalhar nesse sentido, tá? E eu estou detalhando bastante essas primeiras páginas, gente, porque elas são essenciais para a compreensão do decorrer do livro, né? Porque depois, olha só, depois nós vamos trabalhar no capítulo 2, mitos de origem e mitos cosmogônicos. Então, nós vamos falar de mitos de origens do universo, do planeta, do mundo. E aí, e aí a gente vai questionar, né, a importância desses mitos. São importantes até hoje, tanto é que até hoje nós ainda reproduzimos muito desses mitos, nós ainda utilizamos esses mitos como forma de ensinamento, né, e de compreensão de mundo. No capítulo 3, nós falaremos dos ritos iniciáticos e de vida e morte dentro de diversas religiões, né? No capítulo 4, falaremos de deusas e deuses, né? A noção de divindade, como compreender esse processo, né? E no último capítulo, não é o último, né? No capítulo 5, morte e suas representações. Isso aqui é só essa primeira parte.
Obviamente, gente, que eu tenho que terminar o calendário ainda para ver como que nós vamos trabalhar isso aqui. São 9 capítulos só desse material, né? Mas é um material que vale muito a Murilo, pena. Oi, eu acabei de ler aqui no guia didático que a professora vai cobrar do 1 ao 6. do 1 ao 6, né? Isso. É, do 1 ao 6. Até porque, né, não dá para cobrar os 9 numa prova, é muita coisa, né? É a professora Wanda, né? Vocês lembram É, dela, né? Ela faz ela dá essa colher de chá, não, né? É muito legal isso. Ela divide o conteúdo, a gente tem que estudar tudo, é um fato, né? Mas ela deixa bem claro o que ela vai cobrar, no que ela vai cobrar. Isso facilita a compreensão e o foco. E aí nós entraremos, ó, mitologia, daí depois disso, aí capítulo 6, 7, 8, a gente vai falar de diferentes mitologias. Mitologias africanas, mitologia viking, nórdica, né, mitologia cristã. Gente, aqui é importante. Quando eu uso o termo mitologia cristã, a gente, às vezes, quem dá a impressão que a gente está falando assim, nossa, quer dizer que você está falando que o que está na Bíblia é mentira. Não, gente, primeiro que a gente tem que entender o conceito de mitologia, né? Mitologia é uma forma de conhecimento, foi, foi muito importante, já teve sua importância, hoje ainda tem em diversos aspectos, mas quando eu estou falando em mito, eu estou falando numa forma de explicar o mundo, ou uma forma de explicar a origem do mundo, relacionado a tempos que eu não consigo memorar, tempos imemoriáveis, tempos muito ancestrais, que eu não consigo datar, e que normalmente está ligado a fatos ou momentos com intervenção de forças que nós vamos chamar de forças divinas, mas que nós não temos como provar historicamente esse processo. Né? Não tem como eu provar a ação divina em diversos aspectos. Né? Então, quando eu falo em mitologia cristã, eu estou falando dessa narrativa do mito cristão, da origem do mundo a partir do mito cristão, né? A origem do ser humano. Isso não deixa de ser uma mitologia. E aqui é importante que não é o fato de ser uma mitologia que ela tem menos importância para o cristão. Ela tem total importância para o cristão. Ela é uma forma de conhecer, é uma forma do cristão se localizar e se entender como ser dentro do mundo. Né? Então, por isso que a história, apesar da história estar ligada aos fatos possíveis e prováveis da ação dos seres humanos na Terra, né, a produção de narrativas mitológicas também é um fato histórico, porque o ser humano produz narrativas mitológicas, tudo que ele produz com alguma finalidade. Então, isso é importante para o ser humano, isso é importante para a construção social dele, essas narrativas. Né? E quando nós vamos partir para essas análises, nós nos aproximamos, por exemplo, das análises literárias, de conhecimento, de semântica, de conhecimento de como interpretar textos narrativos. Né? Então, vamos trabalhar essas mitologias, essas diferentes mitologias, né? E aí, o último capítulo fala do culto aos santos mártires, da Idade Média ao mundo contemporâneo, já traz algo mais próximo para nós aqui, também eu acredito ser extremamente interessante. Bom, fato é que a gente tem um belo caminho pela frente, e deixa eu ver que horas são, porque eu estou falando sem parar, já tem 1 hora. Quase 1 hora que eu estou falando sem parar. E aí vocês não aguentam mais eu falando, né? Aí, pessoal, aí é o seguinte. Por isso, vamos procurar sempre olhar com esse olhar atento. Olha o que o material nos traz aqui para que nós possamos pensar. Eu até fiz uma anotação aqui que eu não estou conseguindo nem entender. Ah, tá. Na página 14, ele diz assim, ó. Na maioria das vezes, bem no primeiro parágrafo, a religião também lida com o que poderia ser chamado
de sobrenatural ou espiritual, e com as forças e o poder além do controle dos seres humanos. Nessa função, então, nessa relação com o sobrenatural, a religião tenta responder a perguntas como o significado da vida e o que acontece após a morte. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ó, até aqui ele falou de como a história olha para a religião e como que a história das religiões pensa a religião como um fenômeno social, cultural, de extrema importância na formação das sociedades dos seres humanos e que merecem e devem ser estudados para que possamos compreendê-lo, né? E isso está intrinsecamente ligado à construção de mundo do ser humano, à percepção de mundo do ser humano. Porém, e aqui, olha, ele está falando justamente que a religião não tem apenas esse viés. A religião não é apenas uma prática cultural e que forma o cidadão, ela é também. Mas a religião tem um aspecto em que a história não vai meter o bedelho, em que a história não vai dizer se está certo ou está errado, que a história basicamente não vai se preocupar. Por que a história não vai se preocupar? Como é que a história vai falar de sobrenatural, gente? Né? Como é que a história vai cravar se Deus existe ou não existe, se existe vida após a morte ou não? Entende? Então, assim, essa dimensão da fé, essa dimensão em que, para usar o termo que o autor coloca no livro, né? Essa dimensão onde a religião tenta responder a perguntas como o significado da vida e o que acontece após a morte, isso é de foro religioso, é de foro espiritual, sobrenatural, foge da alçada da ciência histórica. Ele vai citar outros exemplos, como, por exemplo, a salvação, que também entra nesse aspecto, né? E aí, antes de ele colocar breve histórico da disciplina, então, dele fazer um relato temporal mesmo, de como se desenvolveu a disciplina da história das religiões, ele coloca assim, no último parágrafo de antes do próximo tópico. Religiões constituem organizações instituídas, isto é, funcionam como uma instituição e compartilham certas características comuns. Incluem, daí vai colocar algumas características comuns que estão dentro das religiões, mas não apenas essas características, tá? Então, olha só, as religiões, elas costumam ter tradição e manutenção do sistema de crenças. Então, peguem aí 3 religiões, se vocês pegarem, por exemplo, as 3 religiões monoteístas do mundo, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e eu falei em ordem de surgimento delas, né? Se eu pensar nessas 3 religiões monoteístas mais atuais do mundo, eu consigo identificar cada uma delas tem um sistema de crença, né? Esse sistema está baseado nessa tradição, todas elas remontam a uma tradição, no caso dessas 3, a tradição delas vão as 3 em Abraão, com leituras e interpretações diferentes, mas as três retomam a narrativa da tradição em Abraão, e a manutenção do sistema de crenças. E aqui, só para colocar como base, a principal noção dessas 3 é o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Né? E aí teremos outras diferenciações, mas enfim. Segundo aspecto, utilização do mito e do símbolo, né? A religião normalmente ela está ligada à mitologia e ela é extremamente simbólica. Por exemplo, eu acho que a maioria aqui qual que é o símbolo do cristianismo? E aí independe se é cristão católico ou não. Qual que é o símbolo do cristianismo? Quem acertar não ganha meio ponto na prova, porque não sou eu que corrijo. Ninguém vai escrever nem falar? A cruz. Muito bem. A Mariana respondeu aí, ó, a cruz. Né? O símbolo do cristianismo é a cruz. Se você chegar numa cidade, você vê uma cruz na cidade, você pode saber
que a cidade, onde está aquela cruz ali, a galera é cristã. Quer ver outro poder simbólico aí instituído? A maioria das nossas cidades, das cidades brasileiras, você pegar principalmente as mais antigas, e as novas, pegar as nossas aqui, por exemplo, pegar Goiôerê, a Igreja Católica, a matriz está no centro da cidade. Representa a importância da igreja para aquela comunidade. Está no centro é aquilo que tem mais poder, né? Então, se nós olharmos boa parte das nossas cidades, se nós olharmos de cima, olharmos o mapa dela, nós veremos que a igreja ou ainda está no centro, ou ela está no centro de quando surgiu aquela povoação. Né? E normalmente, aí, historicamente falando, a Igreja Católica, porque o Brasil, ele durante muito tempo, até a proclamação da República, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado, né? Então, e mesmo a Igreja, o Estado se separando da Igreja a partir de 1891, com a Constituição de 1891, a influência católica no Brasil ainda perdurou e ainda perdura, né, de forma significativa. Aí nós entramos, aí tem outros aqui que eu vou só citar, tá, gente? Senão vai ficar muito longo. Olha só, um conceito de salvação, lugares e objetos sagrados, ações sagradas ou rituais, escrituras sagradas, local de culto, a experiência sagrada, o código de comportamento ético, um corpo de intermediários que atendem às necessidades de seus grupos, sacerdotes, bispos, padres, pastores, enfim. No caso dos judeus, o rabino. Vou pegar, e para sair dessas instituições mais modernas e tudo mais, vamos pegar nas nações indígenas brasileiras, nós tínhamos os pajés. Os pajés eram os líderes espirituais, certo? Continuando. Geralmente um deusa ou grupo de divindades, aí vai depender se a religião é politeísta, se ela é monoteísta, se ela é dualista, né? Vai depender do tipo de crença. E, muitas vezes, um líder ou fundador que ganha status quase divino. Aí, olha, presta atenção, muitas vezes, um líder que tem lá um status, né? Quando coloca aqui quase divino, vamos pensar. Jesus é o líder da igreja cristã, do cristianismo. Apesar dele ser judeu, ele é o símbolo e o líder do cristianismo. E para os cristãos, não tem questionamento. Jesus é Deus, Filho de Deus é Deus também. Né? Mistério da Santíssima Trindade. E aqui eu vou só provocar enquanto historiador mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Fato é que o que nós temos como fonte histórica é que existiu uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, né, que era filho de carpinteiros e que questionou o poder dos patriarcas judaicos, dos rabinos e tudo, né, e que esse homem foi crucificado, condenado como criminoso e crucificado, né? Agora, a partir do momento que eu falo que Jesus ressuscitou, percebam que eu saio da esfera historiográfica e eu entro na esfera da fé. Então, enquanto historiador, se eu estou falando enquanto professor de história, eu vou dizer para vocês assim, a certeza que nós podemos ter, segundo as fontes históricas, é que existiu um homem chamado Jesus e que ele liderou um movimento ali na região da Judéia, né, de Jerusalém e tudo mais, com um movimento importante,
de crítica social, de crítica à prática religiosa e à forma como os líderes religiosos do judaísmo lidavam com a população e com as suas crenças, né? E que após a morte dele, aqueles que se diziam seus discípulos iniciaram um movimento, o surgimento de uma nova seita, uma nova religião, né, que vai se tornar religião, surge como seita, né, e depois se configura enquanto religião, que é o cristianismo. Não me batam, por favor. Vocês me entenderam, gente? Eu às vezes eu tenho medo de falar dessas coisas, porque eu tenho medo de ser mal interpretado. Só dá um feedback para mim, fazendo favor. Não? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Olha só. Aí, entra aqui num breve histórico, gente. Assim, eu não vou ficar falando para vocês, olha, breve histórico. O que é mais importante aqui. Primeiro de tudo, vocês vão perceber que a maioria das citações desse texto tá tequila. Ah, tequila? Aqui também, tequila. Tequila é bom. É impossível a gente não misturar, né? Mário, vamos ser sinceros, se a gente não, para não misturar, só se nós não fôssemos humanos, né? Mas desde que a gente possa fazer esse tipo de esforço de análise, de compreensão, né? De alteridade com o outro, né? Aí tá tranquilo. Essa disciplina Bárbara, e é apaixonante. É desafiadora, e justamente por ser desafiadora, ela é apaixonante, né? E assim, eu tenho certeza que no final desse semestre vocês vão falar assim, olha, acredito eu, né? Que vocês vão estar muito mais tranquilos em diversos aspectos, né? Nesse pensamento. Ah, quem que é o K8 aí? Até agora eu não sabia quem que era. Agora eu tô vendo, é a Jô. Oi, Jô, tudo bem? É Josefa. Mari, sabe que entendo o que você está dizendo. A Mari, eu entendo o que você está dizendo. Se a gente não tiver fé, né, daí pega o trecho bíblico, né, ao menos o tamanho de um grão de areia, a gente balança. Eu acho, assim, é muito pessoal, mas o conhecimento, eu acho que ele amplia mais a nossa percepção dessa própria questão. Porque, assim, quanto mais você conhece, mais você percebe que o mundo ele é extremamente complexo, né? E isso você pode, e aí eu vou, né? Muitas pessoas, eu vou pegar um trecho de Einstein, né? Einstein fala que Deus não joga dados, né? E Einstein fala assim que, eu acho que foi Einstein que falou, pouca filosofia te afasta de Deus, muita filosofia te aproxima de Deus. Aí, que eu digo assim, quanto mais a gente conhece, o que acontece eu acho que o que acontece é o seguinte, nós começamos a questionar determinadas práticas religiosas, sabe? A gente começa talvez a gente possa começar a questionar o porquê de determinadas ações religiosas, mas a fé, e aí a fé também é algo muito particular, porque assim, se você se sente bem praticando a tua fé, isso não vai mudar, né? Agora, quando a gente começa, eu acho que isso é bem achismo mesmo, porque é muito subjetivo, né? Ah, e se eu vou abalar a minha fé ou não, né? É muito subjetivo isso. Eu percebo que quando a gente busca conhecer, a gente amplia a nossa percepção de mundo. E essa
ampliação de percepção de mundo, ela pode me fazer me aproximar mais ainda da minha fé. Por que ela pode? Porque, assim, eu amplio a minha percepção de mundo, mas eu ainda fico buscando um eixo central do que eu sou, do meu ethos, do meu ser, né? Deixa eu ver o que a Bárbara escreveu aqui. A coisa que é muita falácia humana e é muita coisa que, pelo menos o que acredito, a coisa que mesmo que tentamos não conseguimos explicar. Fato. E aí que tá. A história das religiões, ela não se propõe a explicar a existência de Deus, ela não se propõe a explicar a fé, ela se propõe a explicar o fenômeno religioso enquanto prática cultural e social. Isso ela se propõe. Como que as sociedades, na diversas passagens do tempo histórico, ela interagiu com essa religiosidade. O Mircea, esse carinha aqui, ele inicia essa obra dizendo o seguinte, deixa eu até pegar aqui, rapidinho, gente. Tá marcado, cadê? Aqui, ó. No prefácio, ele escreve o seguinte, o sagrado é um elemento na estrutura da consciência e não uma fase na história dessa consciência. Nos mais arcaicos níveis de cultura, viver como ser humano é em si um ato religioso, pois a alimentação, a vida sexual e o trabalho têm um valor sacramental. Em outras palavras, ser, ou antes, tornar-se um homem, significa ser religioso. Isso o Elias Mircea escreve, e ele é um dos principais pensadores da área da história das religiões. O que ele está dizendo? Que o ser humano é religioso por si só, né? Seja lá qual for a nossa prática religiosa ou a nossa forma de acesse a esse contato com o divino, né? Nós somos, nós acreditamos em diversas coisas, né? Aí, torna a dizer, o que pode vir a ser questionado, Mari, que às vezes a gente acaba questionando, as práticas do nosso tempo, da instituição em que nós pertencemos, e muitas vezes criticando os nossos líderes, né? Porque daí a gente acaba criando uma perspectiva de compreensão do fato social como um todo, né? Porque, e aí fica essa dicotomia. Mas fica tranquila, tá? A minha intenção não é, pelo contrário, a minha intenção é fazer com que vocês compreendam a disciplina e que vocês consigam, a partir da compreensão dessa disciplina, compreender mais ainda a tua prática religiosa, né? Que você possa desenvolvê-la mais. Olha que da hora. Pensa que massa. Você vai ter um conhecimento da tua fé e, além do conhecimento da tua fé, você vai ter conhecimento do aspecto social e cultural da tua fé. Como que ela pode modificar, ou como que ela age na dinâmica social. É muito melhor. Feito o merchan, vamos lá. O início da história das religiões, ela surge basicamente, né, a disciplina surge basicamente no século XIX, assim como a própria história enquanto conhecimento científico, né? Ele vai dizer aqui que o Max Miller foi quem inaugurou o termo, digamos assim. E aí, isso em 1867, e aí depois, na década seguinte, na década de 1870, Genebra, né, que vai instituir a primeira cátedra universitária de História. Então, a primeira cadeira de História das Religiões será em Genebra, em 1873. Aí depois o Collège de France, depois
a Escola de Altos Estudos da Sorbonne, e assim vai indo, né? Olha que interessante. Ele coloca assim, que em 1900, então no último ano do século XIX, né? Então na transição do século XIX para o século XX, está na página 15, teve lugar em Paris o Congresso de História das Religiões, assim denominado por excluir dos seus trabalhos a história da religião, a filosofia da religião e a teologia. O 8º Congresso Internacional foi realizado em Roma em 1955. É muito importante esse momento. Por que é importante esse momento? Porque nesse momento é que a história das religiões se separa da teologia e da filosofia. Ela, digamos assim, ela atinge a autonomia em termos de conhecimento científico, em termos de produção de conhecimento científico, né? Aí ele vai dizer, mais para frente, sobre a história das religiões no século XIX. Vai dizer assim, ó, no século XIX, a disciplina de história das religiões representava as ideologias evolucionistas e naturalistas que discutiram qual era o lugar de cada religião numa escala ascendente composta por etapas a serem superadas. Por que eu destaquei essa parte? Não é nem para discutir a questão da teoria do evolucionista ou não. É para a gente pensar que tipo de história é essa. Essa história é uma história positivista, lá do século XIX, data e fato, né? Com um caráter extremamente positivista de percepção de que as sociedades como um todo, elas têm etapas de evolução. E olha só, ele conclui isso no parágrafo seguinte, que eu já vou pular, né? Então, está no 4º parágrafo, ele coloca assim: essa perspectiva ia ao encontro de uma visão de história fundada em manuais. E quando o autor coloca aqui história fundada em manuais, ele está falando da história positivista. Com uma visão que antevia o fim da religião por estar vinculada a um processo primitivo do conhecimento humano. E aqui vem o ponto X dessa parte. O progresso científico não permitira a continuidade, tanto da instituição religiosa quanto da própria religião. E essa parte, ó, aí tem uma nota de rodapé que diz assim: daí os constantes congressos, simpósios e livros escritos no final do século XX, tentando perscrutar o retorno do religioso, como se o fim da religião ocorresse por uma iniciativa intelectual. O que o autor está dizendo aqui que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção o seguinte: a sociedade do século XIX, extremamente ligada a uma corrente filosófica, sociológica, historiográfica positivista, lá do Auguste Comte, que pensa a sociedade enquanto um processo evolutivo contínuo, onde nós temos etapas de evolução e que a sociedade civilizada seria uma sociedade iluminista, racional, científica, né? Então, que nessa sociedade não caberia espaço para a religião. Essa era a perspectiva da escola positivista, certo? Então, no século XIX, a gente tem esse caminhar para essa perspectiva. E olha como isso nos afeta até hoje, né? Por que isso nos afeta até hoje? Porque muitas vezes a gente vê aí discursos falando que ciência e religião não se conversam, que não tem como conciliar os dois, né? Isso é fruto muito desse discurso aqui. Mas fato é que a religião não morreu. Ela não deixou de existir porque o mundo se tornou tecnológico e científico, né? Ela é uma dinâmica, é uma dimensão do humano. E aí eu volto no Mircea. O que o Mircea diz? Que uma das características do ser humano é ser religioso, né? Ser religioso é ter relação com o sagrado, é crer em algo, né? Basicamente, toda a sociedade humana acredita em alguma coisa. Então, nesse sentido que a gente tem que pensar,
né? A história do século XIX, ela tinha uma crença de perspectiva que não se viabilizou, né? Agora, gente, só para concluir aqui, no início do século XX, nós temos uma mudança significativa no fazer história. Tá? Com o advento da Escola dos Análises, com Marc Bloch, Lucien Febvre e Marc Ferrot, enfim, nós temos uma percepção diferente da história, diferente da ação humana, de todo o processo. E essa percepção diferente nos leva a uma nova forma de pensar a própria história da religião. No parágrafo seguinte, lá no finalzinho, no finalzinho ele coloca assim, deixa eu pegar qual linha, 1, 2, 3, 4, na quarta linha, ele coloca assim, com o constante repensar dos objetos da história na sociedade, esses temas foram se alargando, à medida que setores populares foram ganhando voz e espaço para suas reivindicações. As pessoas comuns passaram a ser objeto de estudos, não apenas por serem de algum lugar exótico ou por terem hábitos estranhos, mas por serem vistas como membros de uma sociedade em constante transformação. Então, a partir de meados do século XX, ali no início, mas cada vez mais, no decorrer do século XX, isso foi se tornando mais claro, mais nítido e mais comum entre os pesquisadores da área de história e da área de humanidades como um todo. O ser humano ele passou a ser visto como alguém que transforma a sociedade em que ele vive, que a sociedade em que ele vive está em constante transformação. Por conta disso, ele precisa ser observado, ser estudado, ser analisado, ser compreendido. E aí, o material fecha esse ciclo e traz para o Brasil. No Brasil, presenciamos nas últimas décadas, e isso vai ser a partir de 1980, tá? Um movimento entre os historiadores brasileiros no sentido de efetivarem pesquisas sobre história das religiões e das religiosidades. Bingo aqui, bingo. História das religiões no Brasil é algo muito recente. Ele fala aqui da década de 80, não tem precisamente o ano, mas basicamente tem entre 30 e 40 anos. Vamos por 40 anos, vamos pegar o início, 1980. Tem 40 anos. É um tempo relativamente curto em termos de análise. Vamos entender por quê, né? Porque o Brasil adota, e aí está ali na página seguinte, né, a história nova ou a nova história cultural, especificamente com mais atenção àquilo que nós chamamos de história das mentalidades. Tarefinha para vocês. Peguem o livro de teorias, da disciplina de teoria, vai lá, vê lá a Escola dos Análises. Primeira geração, segunda geração, terceira geração tem o tal do Legoff, que é o cara lá da Idade Média, lembra? Jacques Legoff? Então, esse cara, ele é um dos principais, pelo menos, aí vai ter outros, né? Mas ele é um dos mais conhecidos que trabalhou a noção de história das mentalidades. E a análise historiográfica, né, e a perspectiva de metodologias a partir da história das mentalidades, nós teremos uma análise sobre o fenômeno religioso cada vez mais intenso dentro dessa corrente. Por quê? História das mentalidades, ou o que nós comumente chamamos disso, está variando para história intelectual, não é a mesma coisa. História intelectual é outra coisa. Mas está ligado às permanências daquilo que
que formam a mentalidade da sociedade, né? Que é uma das transformações mais difíceis de ocorrer. E aí a gente vai ter diversos aspectos. O Legoff mesmo vai trabalhar diversos aspectos religiosos ou crenças religiosas, né, que foram consolidadas dentro do cristianismo lá na Idade Média e que permanecem nos tempos atuais. Nos tempos atuais, pelo menos nos tempos que eles escreviam, né? Por quê? Porque existe uma história desse processo de mudança da mentalidade, né? Essa mentalidade ela foi forjada ao longo do tempo por conta de práticas culturais, por conta de costumes, de tradições. E aí entra nitidamente também o processo dos fenômenos religiosos. Como que os fenômenos religiosos interferem na nossa organização, na nossa formação da nossa mentalidade, a nossa definição de valores, a nossa definição de certo e errado, né? A história passou a se interessar pela maneira de viver e de se relacionar dessas pessoas comuns, entendendo ser este um campo do conhecimento dinâmico, né? Olha só. E aí ele vai continuar lá que eu marquei para vocês. A história das mentalidades procurava aprender é compreender, né? Aprender atitudes mentais e comportamentos coletivos que existissem na longa duração. Novamente, esse termo aqui está ligado à escola dos análises. Por isso que, por isso que eu falei que a disciplina de teoria aqui ela ia ser essencial. O Fernand Braudel, na obra O Mediterrâneo, ele escreve sobre a longa duração, sobre o tempo do historiador, o tempo, a noção a relação entre o historiador, o ser humano e o tempo, né? Ora, quando eu penso no tempo dentro da história, o Braudel vai dizer, eu não posso olhar o tempo e pensar que ele é uma coisa só e ele ocorre de uma forma só. Nas análises historiográficas, onde eu penso o tempo do historiador, onde eu penso as mudanças e as permanências, então eu penso aquilo que muda dentro de uma sociedade, aquilo que permanece, aquilo que continua, né? Eu tenho diversas temporalidades. Ele vai citar as três temporalidades. A longa duração, que são eventos que demoram séculos para mudar, que você não percebe a mudança, que a mudança vai ocorrendo devagarinho, aos poucos. E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Dentro do pensamento cristão, judaico-cristão, instituído a partir, né, do período medieval e tudo mais. Nós tínhamos, e ainda as igrejas ainda trabalham com a noção de castidade, né, mas nós tínhamos isso muito mais forte dentro da sociedade, né? Não precisamos ir muito longe para termos relatos de famílias que assim, deserdavam, principalmente meninas, principalmente mulheres jovens, que tinham relações antes do casamento, que se relacionavam sexualmente, afetivamente com alguém antes do casamento e sem autorização dos pais, né? E essa percepção, ela foi construída há muito tempo e é uma percepção do mundo judaico-cristão, né? Hoje, em pleno século XXI, nós já temos uma relativização, eu não consigo nem falar a palavra, já foi bem relativizado isso, essa percepção, né? Porém, a gente ainda percebe em alguns núcleos extremamente religiosos, né, essa noção de que a pessoa ela tem que permanecer casta, virgem, e novamente, principalmente a mulher, né? O homem é perdoado com mais facilidade, em núcleos religiosos.
Nós temos muito isso, né? Porque, olha aí, a longa duração. A mudança ocorre, ela ocorre aos poucos, devagar, de forma lenta. Eu quase não percebo. Vou passar algumas gerações e não vou perceber ela. Eu tenho a média duração, que são fenômenos que mudam ou se alteram ao longo do tempo, normalmente aí para mensurar em questões de 30, 70 anos, né? Mais ou menos nesse período, são mudanças que ocorrem nesse contexto, que duram esse tempo de mudança. E eu tenho a curta duração, que são movimentos de mudanças na sociedade, na estrutura social, na organização social, que ocorrem de forma rápida. Um exemplo que o próprio Fernand Braudel traz é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela dura 10 anos. E 10 anos para a história é muito rápido. Então, quando encerra a Revolução Francesa, né, a França já não... Você olha para a França, já não é a mesma de quando começou. É totalmente diferente. Então, tem uma mudança rápida na estrutura social, na organização social. Então, eu tenho, dentro das temporalidades, eu tenho a longa duração, e aí o grande exemplo seria as mentalidades, né? As estruturas mentais, elas são de longa duração. Nós temos a média duração, nós podemos falar aí de processos que levam até um século de mudanças, né? Enfim. E a curta duração. Pessoal, essa noção de tempo dentro desse contexto ficou claro? Porque eu dei uma viajada aqui. Eu dei uma viajada. Confundi vocês? Sim, não, talvez. A Jo tá falando que não. Fazendo assim com a cabeça. Bárbara, você tá aí? Bárbara, minha filha. Tá confuso? Entendeu? Mari também? Deixa eu ver que horas são. 9 horas, hora de eu encerrar. Beleza. Gente, encerrando aqui, olha só. Continua o texto. Os aspectos abordados abandonaram o caráter exclusivamente político para compreender o econômico, social e o cultural. Então, essa forma de análise, ela sai apenas do discurso político, né, das estruturas políticas da sociedade e tal, e o que mais chama atenção aqui é justamente a questão do cultural, né, o social e o cultural. Vão ser dinâmicas de análise que vai ampliar aí o processo de análise de história das religiões. Aí, só para fechar, né, olha só, o interessante de tudo isso está justamente em analisar como as pessoas se comportam diante do fenômeno religioso. Quando eu olho para a história a partir dessa perspectiva cultural, né, quando eu olho para a história das religiões a partir dessa noção de história do fenômeno religioso, qual que é o interesse? O interesse do historiador não é analisar a divindade religiosa. O interesse do historiador é justamente analisar como as pessoas se comportam diante desse fenômeno. Como que as pessoas se comportam diante da religião, da religiosidade, desse mundo que é uma espécie de mundo que nós, né? Eu sei que vocês têm a prática de fé de vocês, alguns mais, outros menos, mas quando você está dentro de uma instituição religiosa, né, você tem um mundo totalmente particular daquela crença, que muitas vezes quem está fora não compreende, né? E aí, gente, nós temos que pensar essas referências para analisar a história das religiões.
Eu tenho 4 referências que eu já citei para vocês, que é o Mircea, o Pierre Bourdieu, o Michel de Certeau e o Roger Chartier, tá? Resumidamente, para a gente poder encerrar a aula, eu marquei um monte de coisa aqui, não vou falar metade, nem um terço, tá? O Mircea, ele está preocupado com a análise das manifestações de religiosidade a partir das categorias do sagrado e do profano. Sério, Bárbara? Nossa! Ih, agora eu fiquei com vergonha. Verdade. Eu só consegui... É uma percepção cultural, tá? É aquilo que eu falo. Fiquei com vergonha agora, fiquei sem jeito. Então, gente, só compartilhar aqui para não ficar uma conversinha paralela minha e da Bárbara, né? Assim, não lembro direito da conversa em si, mas eu tenho essa percepção. E aqui é eu pessoa Murilo falando, né? Vocês sabem um pouco da minha história, vocês sabem que eu nasci dentro da Igreja Católica, eu cresci culturalmente lá, minha percepção de relação com o divino é de dentro da Igreja Católica, eu fui seminarista, e eu sempre gosto de deixar claro que eu não saí da igreja por me sentir, por ter quebrado alguma coisa, no sentido de ter me frustrado com a instituição. Não foi isso, né? Mas, ao longo do meu tempo de estudo, eu sempre gostei de história das religiões, então, justamente porque eu fazia parte da igreja, e aí eu estudava bastante. E conforme eu fui estudando, e principalmente eu comecei a me interessar por estudar outras religiões. Porque uma coisa me pegava, que era o seguinte: as religiões monoteístas têm uma característica. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles têm uma característica. Normalmente, religiões monoteístas, elas são universalistas, elas procuram a conversão dos demais. E nesse processo, ela impõe a sua verdade e a sua fé sobre as demais. Só que uma coisa me fazia muito, eu me perguntava demais. E os povos que não cresceram dentro de sociedades cristãs? Né? Como perceber isso? E aí eu comecei a estudar outras crenças, e aí tentando olhar com esse olhar aqui que a gente está falando. E eu comecei a notar e construir para mim, é uma visão minha, exclusivamente minha, isso aqui não tem texto nenhum, né? Eu comecei a fazer algumas analogias. Eu comecei a ver que a maior parte das religiões, elas têm princípios comuns, princípios gerais comuns, que é o bem-estar do próximo, que é a caridade, que é uma relação com aquilo que a gente pode chamar de Deus, mas com uma força superior, né, com uma divindade, e que essa divindade de alguma forma afeta ou influencia, né, não diretamente, assim, não mexendo o tabuleiro, mas afeta ou influencia no nosso dia a dia. Diante disso, eu cheguei a uma conclusão muito particular e eu fiz esse exemplo que a Bárbara falou. Eu comecei a imaginar que a minha mão representa uma sociedade, ou Deus, perdão, que a minha mão representa Deus. A noção de divindade. E aí eu não estou usando o termo Deus para dizer o Deus cristão, católico, tal, não. A ideia de divindade. E que os dedos da minha mão seriam como os diversos povos
Cada povo tem seu próprio caminho para encontrar Deus. Cada povo, cada pessoa tem seu próprio caminho para compreender esse mundo e essa força que põe ordem ao mundo, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque, e aí eu uso o conceito de Deus, pensando a concepção de Deus cristão, onipresente, onipotente, onisciente e onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tudo pode. E o onisciente sabe de tudo e conhece tudo, não é? Se Deus, ele realmente é assim, a noção, o conceito de divindade é essa, o conceito de Deus é esse, então Deus pode se apresentar para cada pessoa e para cada grupo social, em cada período, em cada tempo, da melhor forma que aquele grupo social vai compreendê-lo. Foi isso, né, Bárbara? Foi isso, né? Então, assim, continua. Foi. 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 Então, gente, desculpa aí. Deixou de ser aula para ser relato de vida pessoal. Vamos lá. Então, só focando aqui nos 4 pensadores, o Mircea, ele vai se preocupar em analisar as manifestações de religiosidade a partir das categorias de sagrado e profano. Sagrado é aquilo que é separado por Deus, para Deus, né, que está com o sagrado, né? E profano é aquilo que é mundano, aquilo que está separado, aquilo que é comum, aquilo que não é, né? Então, o que o Mircea vai analisar nas suas obras? O que o Mircea vai analisar nas suas obras? Ele vai analisar como que essa dicotomia se relaciona, como o sagrado se manifesta no profano ou para o profano, né? E aí, de novo, o Mircea, né? Só nesse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele trabalha da Idade da Pedra aos mistérios de Eleusis, ou seja, dos Elísios, né? Então, ele trabalha diversas manifestações religiosas e ele vai falando do que é o sagrado, do profano, o tempo todo, certo? Esse aqui é o Mircea. Para Mircea, os fatos sagrados são encontrados nos mitos, nos ritos, nas formas divinas, nos objetos sagrados e venerados, nos símbolos, nas cosmologias, nos homens consagrados, nos animais, nas plantas, nos lugares sagrados. Ou seja, toda forma de manifestação deve ser considerada. Então, o Mircea, quando ele fala dessa relação, ele fala que toda forma de... Aquilo que uma sociedade, que uma cultura religiosa entende como manifestação do sagrado, tem que ser considerado como sagrado. Então, assim, e aí, se eu sou cristão católico, então, a maior manifestação do sagrado, para mim, é o momento da Eucaristia. Tchau, Bárbara, eu já estou terminando, tá? De verdade. Eu programei para ser até as 9 horas, mas vocês ficam falando para eu falar da minha vida, ó, o que acontece? Ó, a Eucaristia é, né, o momento da transubstanciação ali, né, onde o pão se torna carne e o vinho se torna sangue, é o ápice da fé cristã, e ali está a manifestação do sagrado. Ora, o Mircea vai dizer, essa manifestação ela é legítima, porque ela tem uma cultura que percebe isso como sagrado. Aí, vamos pegar a mitologia nórdica, onde nós tínhamos, por exemplo, Thor, o deus do trovão, e que ele se manifestava na chuva e no trovão, no raio, né? O trovão era a manifestação de Thor. Então, quando tinha chuva e trovão, Thor estava se manifestando.
essa percepção do sagrado também tem que ser considerada para o Mircea, né? Ele não desconsidera nenhuma delas. O Pierre Bourdieu, ele tem uma abordagem mais institucional. Ele vai trabalhar com a noção de poder simbólico, gente. Tá? Ele vai trabalhar com a noção de poder simbólico. O que é o poder simbólico para Bourdieu? Isso para poder simplificar para vocês, né? Poder simbólico impõe significações e legitima relações sociais, contribuindo para a construção e manutenção de uma ordem vigente. Quando eu falo em poder simbólico, o Bourdieu está dizendo assim, que existe uma influência sobre o social que não necessariamente utiliza de força, é o tal do poder simbólico, né? Quer ver um exemplo? A Mari é católica e a Jo também, né? Vocês passam na frente da igreja, o que vocês fazem? Sinal da cruz? Poder simbólico. O símbolo da igreja te leva a obedecer, a fazer uma ação de reverência. Poder simbólico. Né? E aí a gente pode usar outras manifestações. Eu usei uma simples, só para dar o exemplo. Tá? Aí o Bourdieu vai dizer, né? No campo religioso, o bem simbólico, por excelência, a mercadoria que engendra as relações seria o sagrado. O que mais tem poder dentro do campo religioso, o poder simbólico, é o sagrado, né? Eu tenho água aqui. Acabou, tá? Mas digamos que eu tenho água aqui. Se eu sou um sacerdote e eu benzo a água, o que vai acontecer com a água? Ela se tornará uma água benta. Ela terá poder, ela será uma água separada, ela terá uma característica sagrada. Gente, e aí, ó, perceba, eu não estou ridicularizando, pelo amor de Deus, só estou falando. Se a gente esquecer do símbolo religioso, o que isso aqui faz de diferente? Não faz nada, é só água. Mas aí, olha só, eu tenho um poder simbólico, e esse poder simbólico, ele atua no nosso dia a dia, ele é importante, estou dizendo que é importante, né? Que ele faz parte do nosso dia a dia, tem um poder simbólico que influencia no processo. Então, o Bourdieu, quando ele vai fazer a análise historiográfica da religião, ele procura fazer uma abordagem mais institucional, porque o poder do sagrado, esse poder simbólico religioso, está na instituição. A instituição tem esse poder, né? Quando o bispo vem aí, a reverência a ele é totalmente diferente da reverência do padre que você vê todo dia. Se o Papa aparecer aqui, nossa senhora, o poder simbólico de mobilização que o Papa tem mundial é enorme. Beleza? Tranquilo? Poder simbólico? Vamos para o Certeau. O Certeau fala do lugar. Certeau afirma que toda análise do passado orienta-se por uma leitura do presente. Ele propõe uma reescrita da história religiosa, o que significa lidar não somente com uma visão de religião diferenciada, como também lidar com disputas religiosas, eclesiásticas e ou populares sobre práticas e crenças religiosas. Está falando assim, ó, vamos olhar para a história, vamos olhar para o passado e vamos repensar essa religião, né? E aí ele vai dizer, eu tenho que olhar a religião a partir do quê? A partir do lugar social. Certeau conceitua lugar como o domínio dos produtores, o locus onde são desenvolvidas as estratégias que visam a controlar os consumidores. Lugar é assim definido como uma configuração instantânea de posições, na qual cada elemento está situado em uma locação própria específica, uma locação que é definida pelo elemento em questão. Assim, lugar implica uma indicação de estabilidade.
Você fala lugar social, se você tem você sabe qual que é o teu lugar social, você tem uma estabilidade, você fala daí. Né? E aí, o que é religiosidade para o Sertor? Religiosidade é o fato... O que caracteriza a religiosidade é o fato dela exercer uma prática estratégica que faz com que mantenha maneiras de sobrevivência dentro do quadro social, lugar social, e com que faça das suas transformações formas de contatos com outras interlocuções na qual está inserida. Uma vez postulada, uma vez que postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. Para tudo e explica. O Sertor está falando assim, que a religiosidade, quando ela se estabelece no seu lugar social, ela tem a capacidade de falar com uma realidade distinta e interferir nessa realidade distinta. Certo? Beleza. Aí ele vai falar do ritual. Gente, depois eu volto um pouquinho no Sertor quando for necessário. É só para encerrar mesmo, porque vocês e eu já estamos cansados. Né? Por último, o Chartier, que eu vou trabalhar com vocês depois. Ele merece um pouco mais de carinho. Tá? Ele merece um pouco mais de carinho. Na nossa próxima aula eu trabalho o Chartier. Tudo bem, gente? Judiei de vocês hoje? Fala a verdade. Deixa eu desligar aqui.